Copa do Brasil chega à sua fase derradeira e nós do Folha em Campo, na 10ª edição, debatemos aqui os confrontos Flamengo e Corinthians e Palmeiras e Cruzeiro. Mais uma vez, Fernando Barros e Gustavo Luquezzi para batermos esse papo sobre os duelos. Eu quero começar provocando aqui os dois. A gente estava conversando um pouco aqui antes de entrar no ar sobre a questão dos 4 semifinalistas terem entrado nas oitavas de final pelo fato de estarem participando da Libertadores. Tem há controvérsias, né, sobre a participação, se é justo ou não. Você considera justo que eles entrem nas oitavas de final ou... Não considero, não. Eu acho que ele devia entrar desde o começo. O problema é que alguns alegam também que abre mais vagas para outros times disputarem, né, na fase inicial. Esses times, esses 8, se eu não me engano, tiram da vaga de times que poderiam estar faturando, enfim. Não acho justo, não. Acho que deveriam entrar desde o começo e, apesar da grana ser muito boa, principalmente agora, né? A Copa do Brasil distribui um valor recorde de premiação e nessa atual edição, mas acho que eles têm que entrar desde o começo, mesmo que eles faturem da Libertadores, da Copa do Brasil, de onde quer que seja, eles têm que estar desde o começo na competição. E você, Fernando, também tem a mesma opinião ou há discordância aí em relação ao que o Lucas falou? Opinião um pouco parecida, né? Esses times que jogam a Libertadores entram a partir das oitavas de final. Oitavas de final significa que o time, para ser campeão, vai jogar só praticamente 4 confrontos, né? E de volta e tal. 4 confrontos, querendo falar, 8 jogos, 4 confrontos contra 4 adversários. Mas para a premiação que a Copa do Brasil dá hoje, que é algo em torno para o campeão, algo que gira por volta de 60 milhões de reais, é uma premiação muito boa para times que estão entrando no meio. Eu entendo o mérito das equipes serem, de certa forma, beneficiadas, porque elas foram bem no brasileiro anterior e estavam jogando Libertadores. E isso, o calendário cria um pouco de choque para elas entrarem desde o início. Mas eu acho que elas também não teriam que entrar são praticamente na metade do campeonato. Isso cria uma vantagem muito grande a elas. Elas já ganham um prêmio de participação muito grande por estarem na Libertadores, têm a capacidade de montar um elenco muito forte, mais forte que os demais concorrentes, pelo menos na teoria, sabe? E já entram, de certa forma, beneficiados por estar na metade do campeonato, da competição. Se eles entrarem, talvez não no início, que aquele bolo de time muito grande, mas pelo menos na terceira fase, significaria o quê? Que para ser campeão o time jogaria pelo menos 6 confrontos, que eu já acho que seja um número ideal. Mas aí, entrar a partir das oitavas, eu acho que é um prêmio bom demais para esses times que já estão tendo o privilégio de estar disputando a Libertadores. Mas qual é a diferença de jogar 2 confrontos a mais ou 2 a menos? Porque pelo menos já não são 4. 4 é muito pouco, mas jogar 6 pelo menos já é um número razoável. Mas aí você não começa como junto com os outros. era. A lógica da justiça é você ou começar junto com os outros ou não. Não, mas aí beleza, os times grandes já começam entrando em outras fases, como foi em outras Copas do Brasil. Não, ou pra mim ou vai do começo ou mas aí já tem também problema de calendário, que aí é outra coisa que a CBF teria que arrumar. Como você disse, o problema é dele, ele tem milhões, ele tá na Libertadores, ele tem milhões, pode... Não, pode ser jogar, mas até uma pelo forma menos de não seria tão injusto eles entrarem pra terceira fase. É até uma forma de equiparar. Eu só acho que é injusto eles entrarem pra das oitavas. É até uma forma de equiparar a diferença de dinheiro desse time que tem muito, ele tem outra competição. Então ele pode não dar valor àquela Copa do Brasil, é a forma de equiparar o time mais pobre, que só tem aquilo ali. Aí o cara vai dizer, mas ele vai estar disputando outro. Mas ele também tem mais poder, então é a forma secundária. Ele vai ter mais elenco para poder desmembrar em outras competições, né? Exatamente. Que outros times não, outros times vão jogar com força máxima na Copa do Europa. Há Brasil. algumas experiências que eles não iniciam, os times grandes não iniciam nas fases iniciais, né? Por exemplo, na Copa do Rei, na Copa da Inglaterra, é assim, né? Sim. Se eu não me engano, os times maiores entram a partir da terceira, quarta fase. Porque dá mais espaço para os times das divisões mais inferiores. Organizada lá, enfim. Eles dão espaço para times menores que jogam divisões inferiores. É mais ou menos o que acontece aqui, como acontecia antes de voltar a participar, até a participação dos times que jogam Libertadores. A gente aqui no calendário brasileiro foi meio que de 2001 a 2012, se não me engano, que os times que jogavam Libertadores não disputavam Copa do Brasil. E isso acabou surgindo algumas zebras no meio do caminho, como Paulista foi campeão, Santo André foi campeão, e times de fora do G12 foram à final da Copa do Brasil, como tivemos Vitória, que jogou a final com o Santos, o Sport foi campeão da Copa do Brasil. Você colocando esse time da Libertadores em uma fase tão avançada, você elimina essa possibilidade de surpresas. E se a gente já tem um campeonato tão previsível como é o brasileiro, apesar de alternância de campeões, mas sempre fica naquele bolo dos times que têm mais dinheiro, a Copa do Brasil era um alento
para aqueles times que não tinham condições de disputar pontos corridos com as equipes mais endinheiradas. Iniciamos esse debate, né, sobre se é justo ou não a participação dos clubes que estão na Libertadores a partir das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu quero saber agora a sua opinião sobre isso. Você considera justo ou não? Opine aí, participe, clique aqui no botãozinho que vai aparecer aí na sua tela. E aí vamos dar continuidade aqui ao debate. Dos dois confrontos, qual que vocês acham mais equilibrado? Flamengo e Corinthians ou Palmeiras e Cruzeiro, Lucas? Eu acho Palmeiras e Cruzeiro. A gente leva muito em conta, eu brincava com um amigo meu quando teve aquele Cruzeiro e Grêmio de 2016, se eu não me engano, que tem um time copeiro, né? Muita gente não gosta dessa palavra e eu uso sem medo de usar. Eu acho Cruzeiro e Palmeiras mais copeiros do que Flamengo e Corinthians. Historicamente, não só historicamente, mas são tipos de times que o Cruzeiro tem 5, né? O Palmeiras tem 3, se eu não me engano. E não é só por isso, eu acho que no mata-mata parece que eles têm essa coisa da camisa de alguma certa forma. O Corinthians não vive boa fase, o Flamengo com o Barbieri também oscila muito. Acho que até de mais nível técnico e de equilíbrio, Palmeiras e Cruzeiro. São dois times. Se a gente só para dar deixa, se a gente for pensar nesse Cruzeiro de Mano, esse mesmo time, 24 jogos, e olha que é o 7º colocado do Brasileirão por aí, tem 19 gols marcados só, mas 19 Exato. gols sofridos. Ou seja, uma retranca funhenta para você entrar no time desse, e no mata-mata é o time mais chato de se enfrentar, um time fechado. E que é chato de você penetrar, uma hora você cansa de bater e ele vai lá e mata o jogo. Tô dizendo que o Cruzeiro vai ganhar não, mas é um time muito chato. Ele falou de copeiro, a gente nos dois bancos tem dois treinadores que são especialistas nessa questão, né? Torneio GC. Filipão pelo Palmeiras e Mano Menezes pelo Cruzeiro. Você acha quem leva melhor aí nesse duelo de copeiros de mata-mata? Acho que até concordo, Gustavo, que apesar de Palmeiras e Corinthians ter todo esse apelo da mídia maior, Palmeiras e Cruzeiro tem tudo para ser um confronto mais interessante. Eu acredito que vai ser menos assistido, mas para o fã de futebol tem tudo para ser um duelo tático mais interessante pelo fato que os dois treinadores são bons montadores de defesa, são bons treinadores para mata-mata e também a qualidade de elenco. O Palmeiras tem um dos elencos mais caros do Brasil, talvez o mais caro. E o Cruzeiro, apesar de ser um time que marca poucos gols no Brasileirão, um time mais forte da defesa, também tem muita qualidade na frente. Você tem Thiago Neves, Arrascaeta, você até Barcos e tipo, Mano Menezes sabe jogar esse tipo de competição, já conhece o time como poucos. O Filipão chegou há pouco tempo no Palmeiras, mas já deu outra cara. Aquele Palmeiras que tinha um time com qualidade, mas que não conseguia alcançar seus objetivos, é um time completamente diferente. Tanto é que Palmeiras e Cruzeiro são os dois times que estão sobrevivendo às 3 competições principais do Brasil nesse momento. Eles jogam Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras ainda é um dos que tem chances de ser campeão brasileiro. É um dos poucos que está lá ainda, na 3ª colocação, sabe? Eu acho que muito provavelmente, talvez o próprio campeão da Copa do Brasil deva sair desse duelo. É um palpite, arriscando. Essa questão do elenco é muito importante, porque eu estava vendo a sequência do Cruzeiro depois de enfrentar o Palmeiras. Ele tem o Atlético Mineiro no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e o Boca Juniors pela Libertadores, primeiro jogo. Pouca coisa, só coisa tranquila, pouca pedrada. E isso meio que mostra a qualidade, o que tem que ter, né, para disputar essas 3 frentes, né? E os 4 times, né, que estão agora nas semifinais mostram mais ou menos isso nos seus elencos, né? Para vocês, qual o elenco mais forte dos 4 semifinalistas? Desses 4, para mim, o elenco mais forte é o do Flamengo. Se você for pegar de nome por nome, o cara que tem Marlon Moreno no banco, por exemplo, para mim é o Flamengo. Não consegue por vários fatores, inclusive pelo treinador, que eu não gosto muito do Barbieri, mas para mim deles tem. O Palmeiras chega perto, o Cruzeiro vem em terceiro, o Corinthians com tanta venda de jogador, para mim é o 4º. Mas é tudo muito equiparado aí no meio. E é um confronto também que esse Palmeiras e Cruzeiro vai marcar um encontro de vários ex-cruzeirenses no Palmeiras, né? Exato. Que estão agora no Palmeiras, né? Felipe Melo, né? Dracena. Gustavo falou do Flamengo ser o melhor elenco. Talvez seja o time com mais estrelas, mas eu ainda acho que o Palmeiras seja um pouco melhor por ser mais equilibrado.
sabe? O Palmeiras é um time que é bom do gol até o ataque. E o Flamengo é mais um time bom do meio para frente e do meio para trás. Ainda tem algumas peças que não são do mesmo nível lá da frente. Pronto, e Flamengo e Corinthians, a gente tem um confronto com Jair Ventura, né? Fez a estreia agora no último final de semana, tentando retomar a confiança no Corinthians, e Barbieri um pouco sob pressão, né? Aliviou um pouco com a vitória sobre a Chapecoense. Como é que você analisa esse confronto? Já que um disse aqui que o campeão sai do... o campeão de vocês, o campeão sai de Palmeiras e Cruzeiro, né? Pelo que vocês falaram, mas... Assim, o equilíbrio ainda Tá morto esse confronto? Não. O equilíbrio ainda existe. Eu só acredito que se fosse um palpite, seria um dos dois, Palmeiras e Cruzeiro, por essa alma de copeiro que eles têm. Mas tudo indica que não há certeza nenhuma sobre isso. Futebol é assim, esporte previsível. O Corinthians, por exemplo, como eu vejo hoje, seja o pior dos 4, pode muito bem ser campeão, né? O Corinthians também é um time de massa, de tradição, já tem Copas do Brasil no currículo, então não seria tanta surpresa, né? É equilíbrio de todos os lados. Sobre esse Flamengo e Corinthians, eu acredito um pouco mais no Flamengo. Apesar de que, para o Corinthians, esse jogo significa a vida para salvar o ano, já que Campeonato Brasileiro, o Corinthians não tem chance, Libertadores também, esse sonho já acabou. Para o Corinthians só resta a Copa do Brasil. Mas o time perdeu jogadores na janela de transferências, a saída de Fábio Carille ainda não foi bem assimilada, o time não conseguiu retomar aquele padrão competitivo que tinha, Osmar Loz não conseguiu dar esse sistema de jogo que o Corinthians tinha antes. E Jair Ventura chegou agora. Apesar de eu achar que ele seja uma promessa, um bom treinador, ele talvez não tenha tempo suficiente para tornar o Corinthians competitivo a ponto de conseguir eliminar o Flamengo. E o Flamengo já está um time meio que calejado em eliminações de mata-mata. E por mais que Barbieri também seja um treinador novo, a gente percebe nas entrevistas dos jogadores, inclusive Hever falou ontem, que seria uma estupidez você demitir Barbieri agora. Ele é um cara que o grupo realmente abraçou. Ele é um treinador jovem e apesar de estar num grupo cheio de jogadores veteranos, a galera mostrou um certo respeito por ele, isso a gente pode ver. Eu acredito que o Flamengo sai com vantagem nisso aí, nesse confronto. E você, Luquezzi? Vê quem chega com mais pressão, vamos dizer, né? Para se dar melhor aí na semifinal. Você falou confronto morto aí, é demais também, né? Não dá para negar as duas maiores torcidas do país e com elencos bons. A gente fala, quando fala que o Corinthians é o quarto melhor elenco. Porque os outros são muito bons. Os outros são muito bons, assim, é um elenco muito bom, o Corinthians. E chega perto, né? Nada de horrível e o outro perfeito, não. Mas não dá pra chamar de jogo morto, não. Acho, isso na minha opinião, dos últimos dias, o Barbieri chega mais pressionado, porque é um cargo que todo mundo quer, a torcida do Flamengo é aquela massa que quer um medalhão e tal. O Ventura chegou agora, se ele for eliminado vai pesar, mas não vai derrubá-lo ainda, creio eu. Ele ainda tá com esse prestígio inicial, né? Pois é, então acho que não dá para se negar não, mas o Flamengo e o Barbieri chegam com muito mais pressão, até porque também vem pressionado, saiu da Libertadores, enfim, luta pelo brasileiro ali, mas também Flamengo folha salarial mais alta também. O gasto é muito alto também. E para esse primeiro duelo, como vocês projetam em termos de resultado mesmo? Para quem seria melhor? Palmeiras e Cruzeiro e Flamengo e Corinthians? Quem, por exemplo, a primeira partida, Flamengo e Corinthians é no Maracanã, e a primeira Palmeiras e Cruzeiro na Arena Palmeiras. Você vai, acho que um empate... Lembrando que o Cruzeiro, dos mata-matas que ele disputou esse ano, dos cinco mata-matas que ele disputou, na primeira partida, ele venceu 4. Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Porque assim, você leva em conta também o segundo jogo, né? Onde é decidido, né? Porque você consegue, teoricamente, ter mais chance de reverter o resultado porque você sabe quanto precisa e tal. No primeiro jogo, você jogando em casa, você bota 2-0, você fica com medo de tentar o terceiro e tomar 1 e tal. Não vai ter o gol, né? O gol fora de casa foi abolido da Copa do Brasil. Mas eu ainda assim levo em conta o segundo jogo. Acho que se for nesse equilíbrio assim, acho que os dois que definem em casa têm mais chance. Entendi. E você, Fernando, você crê que o Cruzeiro vai utilizar sua questão copeira fora de casa no primeiro jogo para se prevalecer? Acredito que para esse primeiro jogo, tendo que arriscaria com vitória magra dos dois mandantes, de Flamengo e de Palmeiras. Cruzeiro porque já é essa característica da defesa forte, tal, e eu acredito que o Cruzeiro não vá para cima do Palmeiras, vai tentar buscar um bom resultado, um empate para o Cruzeiro tá bom demais, acho que vai atrás disso. E o Corinthians justamente pelo próprio sistema de jogo de Jair Ventura. Jair Ventura
pelo menos no trabalho que ele mostrou no Botafogo, era um time assim, defesa forte e saída rápida em contra-ataques. Ele chegando agora no Corinthians, provavelmente acho que ele não vai querer arriscar, ele estando tão perto de um final de Copa do Brasil, ele vai retraído também em cima do Flamengo. Só que o Flamengo tem toda a pressão da torcida, o Flamengo consegue um resultado tipo 1-0 assim. Pronto, esse foi mais um Folha em Campo, a 10ª edição. Convido você para deixar comentários, enviar sugestões de pauta, e é muito importante a sua participação. Obrigado e até a próxima.